entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 19 de maio de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no nosso Debate 93 de hoje o reverendo Evaldo Beranger, da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo em Laranjeiras. A pastora Helena Raquel é a nossa menina da mesa de hoje da Assembleia de Deus de Vila Pacaembu em Queimados. Pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo. Pastor José Magalhães Furtado da Igreja Metodista de Coelho da Rocha. Todo mundo já aqui prontinho no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje. Fora da lei, mas com regras. Você acha que o pessoal não tem regra, não? Todo lugar tem que ter regra, mas tem gente que tem dificuldade. Mas foi um achado isso aqui, impressionante o número de regras que foram encontradas exatamente por agentes da unidade de internação de Volta Redonda, que encontraram algumas regras, como por exemplo, não cobiçar a mulher do próximo. Tá na Bíblia, mas você acha que é só na Bíblia que tá? Falar a verdade mesmo que custe a vida. Falar a verdade, tá na Bíblia. Não conspirar, também tá na Bíblia. Respeitar, tá na Bíblia. A tia da cozinha já é um pormenor muito interessante que aqui está. E essas são algumas regras que foram encontradas. E existem, além dessas regras, os 10 mandamentos estipulados por uma facção criminosa para que haja bom relacionamento dentro do ambiente dos presídios. E aí eu pergunto a você, é fundamental que existam regras? Você tem dificuldade de obedecer o que está escrito na palavra de Deus? Na sua opinião, para o bom funcionamento de um grupo social, isso é importante que aconteça. Você costuma seguir regras estabelecidas pelos outros com facilidade? Questionar as regras, na sua opinião, é sinal de desobediência? Vamos falar sobre esse assunto no nosso Debate 93 de hoje. Também vamos falar sobre um episódio muito bom, bonito, realmente muito encorajador, com muita inspiração. Uma universitária, um vídeo de uma universitária, talvez você já tenha visto esse vídeo, rodou muito, ainda continua repercutindo muito mesmo entre os internautas. Uma universitária que na conclusão do seu curso entrou vestido de longo, aquela coisa toda, aquela pompa, e aí ela ergueu com muita honra, como se fosse um troféu, uma enxada. E a referência era a gratidão aos seus pais por tudo que eles fizeram e pela sua conquista ali no campo da educação. Era fruto do esforço, do empenho dos pais ali na agricultura, ali no chão, no piso, na terra. Você já fez alguma homenagem àqueles que ama e que sempre estão com você? Você conhece gente que não age com gratidão e nem reconhece a importância do outro? Existe alguém para quem você gostaria de dizer hoje o quanto você é agradecido ou agradecida? Quero saber a sua opinião, hein? Sua participação no nosso Debate 93 de hoje. É comum ouvir as pessoas atribuírem unção e poder às outras. Ah, JR, ele é muito mais ungido. Olha aquele ali ou aquela ali, ela tem mais poder que aquela outra. Isso é possível, minha gente?
Deus concede mais poder a alguns que a outros, ou isso é algo que depende da disposição de buscar da pessoa? O que é de fato a unção? Posso transferir a minha unção para outro? Como o Espírito Santo opera no meio da igreja e também na distribuição de dons e unção? Eu quero ouvir a sua opinião. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastora Helena Raquel, começa ouvindo a sua opinião sobre esse assunto, a pergunta que faz a nossa ouvinte, a partir da sua constatação de que alguns dizem que aquele ou aquela é mais ungida ou tem mais poder que o outro. A pergunta inicial é: isso é possível? Olá, JR, queridos amigos, debatedores, bom dia aos nossos amados ouvintes que já estão ligados conosco. JR, a princípio é comum, sim, ouvirmos esse tipo de afirmação. E, na maioria das vezes, ele não está revestido de nenhum tipo de malignidade ou maledicência. Algumas vezes ele se dá pelo erro na colocação das palavras ideais. Mas é apenas uma sensação, uma forma que a pessoa tem de aferir uma realidade. A unção, ela é a capacitação que o Espírito Santo dá ao crente. E, sendo assim, algumas pessoas receberam um nível de capacitação para o exercício de alguma tarefa na igreja e outras receberam a unção de Deus, mas não para aquele serviço desempenhado. Logo, é natural que ao ouvir um orador, ao orarmos com um intercessor, ouvimos alguém evangelizando uma pessoa ao nosso lado, cheguemos a perceber que essa pessoa recebeu de Deus a capacitação para aquilo. Uma coisa sou eu cantando, outra coisa é alguém que recebeu de Deus a capacidade para cantar. Quero ouvir a opinião do pastor José Magalhães Furtado. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. O senhor concorda com o que disse a pastora Helena Raquel? Em termos, né? Eu acho que a sociedade mercantilista que nós temos nos faz avaliar as pessoas por números. Então, um muito forte é o Apolo e o muito frágil e desprezível. Eu não sei de onde a gente tira essas coisas, né? Porque cada um dá o que tem. Eu não posso ser cobrado para dar alguma coisa que eu não tenho, mas se eu dou o que eu tenho, eu estou fazendo melhor, né? Porque o verdadeiro juiz, aquele que não transige, aquele que não aumenta, não diminui, é o Senhor. Muito bem, quero ouvir o reverendo Evaldo Beranger sobre esse assunto, pastor. O senhor concorda com o que disse a pastora Helena, com o que disse o pastor José? Bom dia, JR, e bom dia a todos os nossos ouvintes. Olha, eu concordo sim com os dois. Eu acho que cada um dos dois deu um aspecto muito interessante do assunto. Acho que ambos foram muito felizes nas suas colocações. A pastora Helena Raquel, é isso mesmo? Sim. Pastora Helena Raquel, ela levantou, assim, muito rapidamente, uma questão que é muito importante. Quando não há maldade no coração, isso é feito de uma maneira por constatação. A gente olha para as pessoas e diz: puxa, como essa pessoa foi usada por Deus. A unção, como ela disse, como o pastor também reiterou, é essa capacidade dada exclusivamente por Deus. Ele dá na quantidade que é necessária e na quantidade que a pessoa está pronta para receber, como disse muito bem o pastor. A pessoa, a gente poderia usar uma expressão assim, o tamanho do vaso vai determinar a quantidade de azeite que será derramado, porque a unção vem dessa ideia de se derramar o azeite sobre a pessoa. Agora, uma coisa importante, e eu não sei se a gente pode tratar do tema todo de uma maneira geral e já entrar na questão da transferência de unção. A unção é algo dada por Deus, decidida por Deus, e ela será aperfeiçoada à medida em que a pessoa se preparar e se colocar à disposição do uso de Deus. É aquilo que Paulo fala, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Muitas vezes o que a gente acha que é uma unção dobrada, uma unção maior, é a maneira pela qual a pessoa se dispôs à ação de Deus. E à medida em que nós nos dispomos à ação de Deus, é claro que Deus vai nos usar de maneira mais poderosa. Agora,
Há um texto no Antigo Testamento que parece dar a impressão de transferência de unção. Quando Eliseu encontrou-se com Elias, estava naquele momento em que Elias estava para ser arrebatado ao céu, e a gente tem o texto aqui, 1 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 1, 2, versículo 9, diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me dê por herança porção dobrada do teu espírito. Não fala em unção, não há nenhuma, na Bíblia não existe a expressão porção dobrada da unção. A expressão que existe é porção dobrada do espírito, dupla honra, é o mesmo termo em hebraico, ele aparece pelo menos 6 ou 7 vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Tornou-lhe Elias: dura coisa me pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porque se não me vires, não se fará. Muitas pessoas acham que houve aqui uma transferência de unção. Eu creio que não. Eu creio que a melhor interpretação desse texto é: dupla honra significa, no Antigo Testamento, a porção do primogênito. Significa, o primogênito ele vai receber porção dobrada daquilo que os outros irmãos recebem. O que Eliseu está pedindo aqui: eu quero ser dos teus discípulos aquele que herdará o teu ministério, aquele que trabalhará na mesma linha que você. E Elias lhe deu o caminho: segue-me, se você vir a presença de Deus, você receberá aquilo que está pedindo. Então, como é que eu tenho porção dobrada? Segue-me, segue os homens de Deus, o bom exemplo, o que viste em mim, isso praticai, e ao mesmo tempo busca a presença de Deus, e então nós teremos dupla honra. Pastor Paulo Afonso Generoso, o senhor concorda, o senhor discorda, o senhor acrescenta, o senhor diminui, o senhor multiplica, o senhor fica à vontade. Ok, primeiro, bom dia. Eu não vim para discordar de ninguém, eu vim apresentar as minhas opiniões a respeito do assunto. Então eu entendo assim, JR, primeiro, unção é uma coisa e dons é outra coisa. Dons são outra coisa. Essa questão da unção, 1 João 2:20 diz o seguinte: vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. A palavra unção aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento e interessante na primeira carta de João, no capítulo 2. No verso 27 ainda fala da permanência da unção e fala sobre a unção que permanece em vós, não tem necessidade de outra unção. Por isso que a gente tem que eliminar essa expressão que está no clichê evangélico chamado de nova unção. Não existe nova unção. Não existe. Outra coisa, a unção, ela é uma só. Então, ninguém é mais ungido do que ninguém. Até porque essa expressão uns são e outros não são, não é bíblica, né? Todos têm a mesma unção. Agora, no que tange aos dons, aí difere, porque quando Paulo fala lá em 1 de Coríntios capítulo 12, os versos 4, 5 e 6, e em especial o verso 7, quando diz que os dons são dados a cada um para o que for útil, e ele fala: a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro, então você vê que começa a divergir, ou seja, tem pessoas que têm o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, outro tem os dons de curar, outro tem o dom da fé. Então, e outros podem ter os dons completamente, como foi o apóstolo Paulo. E aí entra a diferença entre os dons e a unção, porque Estevão, quando falava, ele falava cheio do Espírito Santo. Tommy Taylor disse uma frase muito interessante: a medida do seu vazio determinará o quanto você pode ser cheio. Então, Estevão, se ele era cheio, é porque ele tinha o quê? Ele tinha a totalidade. Diz a Bíblia também que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas, mas não diz que fazia pela mão dos demais seguidores de Paulo. Então, indica que há pessoas que se sobressaem com os dons, mas todos têm a mesma unção. Então essa questão de ungido é uma palavra que aparece só em Cristós, lá o pastor que conhece grego sabe bem disso, 549 vezes na Bíblia, refere-se a uma unção especial. Jesus é ungido de Deus, Cristós, né? Ele é ungido de Deus. Então essa palavra, ela é diferente no que diz respeito à unção dada aos santos, que é uma só. E todos têm, ninguém tem mais unção, ninguém é mais ungido. Agora, no que tange ao poder dos dons, aí eu acredito que difere por conta daquelas pessoas que Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, uns e outros. A pergunta: Deus concede mais poder a alguns que a outros? Ou isso é algo que depende da disposição de buscar da
pessoa, como é que vocês respondem? Começa com o senhor, pastor Paulo. Pois bem, assim, eu vou unir essas duas coisas. Primeiro, há pessoas que buscam mais intimidade com Deus, têm mais de Deus. É óbvio que vai ter mais de Deus. Independente, agora ao contrário, senso, aquele que não busca a Deus não vai ter isso de Deus. Então, as pessoas precisam entender que para ter mais de Deus, eu tenho que me aproximar mais de Deus. À medida que eu vou me aproximando mais de Deus em intimidade, eu vou recebendo mais de Deus. Isso não quer dizer, na sua opinião, que ela é mais ungida do que a outra. Não, unção não. Aí eu digo que não é mais ungida, ela pode ter mais poder. Até porque, JR, os dons foram distribuídos, assim, 5, 2 e 1. Ou seja, uns têm mais capacidade, outros têm menos. A questão da unção está muito atrelada à qualidade natural que a pessoa tem. Por exemplo, um músico, um poeta, um instrumentista, essas pessoas recebem uma capacitação dada pelo Espírito Santo que ele se sobressai entre os demais. Então, por quê? Porque ele busca mais intimidade. É claro que a pessoa que não busca, o texto de Provérbio, quando diz assim, os que cedo me buscam, não é de madrugada, que as pessoas, é mais um clichê evangélico, né? Pensam que de madrugada tem mais poder. Não. Os que cedo me buscam, me acharão. Então, as pessoas que buscar e acharei. As pessoas não querem orar, não querem buscar Deus, não querem santificar suas vidas. Aí, JR, fica difícil ter poder na vida, né? Pastora Helena Raquel, Deus concede mais poder a alguns que a outros, ou isso é algo que depende da disposição de buscar da pessoa? JR, eu tenho visto pessoas que buscam incessantemente, que crescem em comunhão, crescem em intimidade, mas não crescem em habilidade. E é nesse momento que a gente precisa entender a diferença entre dom, poder e unção. A pessoa, por algumas vezes, no exercício da santidade, orando, buscando, lendo, isso não fará dela um orador bem preparado, não fará dela um profeta potencialmente. E essa cobrança para que o outro seja a partir da busca que ele tem, pode desencaminhá-lo por um caminho de fanatismo, aonde a pessoa acredita que quanto mais sacrifícios ela fizer, quanto mais ela se desenvolver espiritualmente, ela será habilitada para alguma coisa. Eu conheço pessoas que buscam incessantemente, são crentes cheios do Espírito Santo, mas se eles precisarem discursar por 1 hora sobre as verdades bíblicas, não conseguirão fazê-lo de forma desenvolvida. E isso não está ligado ao poder que elas têm, está ligado ao fato de elas não terem recebido a capacitação para isto, e até por questões naturais, questões como o pastor Paulo Afonso Generoso já colocou, que dizem respeito à própria pessoa. Quero só compartilhar um texto, que é o de 1 Coríntios 12, versículo de número 7, que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então existem pessoas que estão cheias do poder de Deus, da graça de Deus, mas que não receberam um dom para ser útil em determinada área. Isso não as faz menos ungida, menos poderosos, nem menos crentes. Eu quero apenas, JR, concluir a minha primeira fala, quando eu disse que existem pessoas que falam algumas coisas sem maledicência, mas isso de qualquer forma deve ser observado e evitado. Porque aquela problemática que vai envolver Saul e Davi, ela vai nascer dessa comparação, dessa expressão, ainda que não seja no universo dos dons. Mas Saul matou milhares, Davi, os seus milhares e milhares, e aí toda uma questão de dor, de separação, de ciúmes. Nós temos inúmeras pessoas em nossas igrejas feridas, diminuídas, que hoje não se sentem mais encorajadas a falar publicamente por causa dessas comparações. Então, se de um lado pode expressar uma colocação sem significação de humilhação, do outro lado a gente deve ser muito cauteloso para não ferir alguém, porque não há um termômetro de unção, não há como dizer quem é mais, quem é menos, apenas habilidade para aquele serviço. Pastor José Magalhães, Deus concede mais poder a alguns que a outros, ou isso é algo que depende da disposição de buscar que a pessoa tem? Acho que depende tanto de um quanto de outro, porque quem dá é Deus, ele dá o que ele quer dar, quanto ele quer dar, né? E também, por outro lado, aquele omisso, aquele que não se importa, ele pode até receber. Por exemplo, Ciro não era nenhum religioso formal e foi chamado de ungido, sem ser um religioso formal. Então, eu entendo, voltando aqui à questão da unção, esse termo, antes do uso religioso, ele teve o uso prático, né? É da medicina popular, né? De colocar óleo na ferida, untar, né, pastor? Besuntar, né? Então é alguma coisa que a gente convive com isso há bastante tempo. Esse termo também no universo religioso também se presta
a dar uma visibilidade ao empoderamento, né? Não se unge qualquer pessoa, né? Mas se unge um rei, se unge um profeta, se unge um sacerdote, um evangelista, né? Quando a pessoa sobe um degrau, né? A instituição ou a visão que se tem disso, né? Separa as pessoas, dá crédito, honra quem honra, né? Então, eu acho isso interessante. Mas eu não me permito esquecer, quem dá é Deus. Então não tenho mérito nenhum. Se eu recebi, se eu estou num ambiente em que o dom pode ser maximizado, amém. Se eu estou num outro ambiente onde o dom não recebe tal destaque, amém, também, como disse a pastora, aplicou muito bem o versículo bíblico, tudo tem que ser para um fim proveitoso. Não adianta ter um caminhão, recebe muito talentoso, muita talentosa, e não usa para um fim proveitoso, usa para dividir, né? E aí, quando a gente ouve, né, alguma coisa lamentável de um e de outro, pode ver como a vaidade está atrás, né? Achou que o dom era dele, achou que a capacitação era dele. Não, tudo é de Deus. E Deus dá certamente para um fim Reverendo Evaldo, o senhor concorda? Olha, eu concordo com tudo que foi dito até aqui e só acrescentaria, diante de tudo que foi dito, que a prática e a dedicação vai ter um papel muito especial na maneira como os dons serão exercidos. Unção é designação. O sentido religioso, o pastor José Magalhães colocou muito bem. O sentido religioso, não o sentido popular de untar e de colocar sobre a ferida, mas o sentido religioso é designação e capacitação para uma missão. O Ciro, embora não fosse nem conhecesse o Senhor Deus verdadeiramente, ele foi designado para uma missão que era trazer o povo de Deus e tal. Então, isso é unção. Todos aqueles que são de Cristo têm essa unção. Agora, aperfeiçoamento do trabalho, ser usado por Deus, tem a ver com os dons, tem a ver com a capacitação dada por Deus, mas tem a ver muito sim com o exercício e o aperfeiçoamento destes dons. Porque se a pessoa não se aperfeiçoar, provavelmente ela vai estar enterrando o seu dom. Muito bem. Vocês ouviram a afirmação do reverendo Evaldo anteriormente de que é impossível transferir a unção. Não é? Ele citou o exemplo aqui de Elias e Eliseu, justificando exatamente que esse texto não traz fundamentação para esse tipo de argumentação. Eu só preciso identificar se vocês concordam com ele. Se alguém discordar, essa é a hora. Não, concordo plenamente. O senhor concorda? Plenamente. Pastor Paulo, pastor Helena. Eu quero apenas ressaltar que algumas pessoas estão confundindo a virtude com unção. A virtude do Espírito, ela pode sair, emanar de mim para a cura de alguém, para o toque em alguém, como a virtude saíra de Paulo a partir dos seus lenços. De Jesus para a mulher. Próprio Jesus. Não unção não é minha. Se não é minha, se eu recebi, eu não posso escolher uma pessoa e dá-la. Eu posso ser um canal. Sim, canal, um instrumento de Deus. Para que Deus o faça a partir da sua escolha. Mas não transferir para alguém alguma coisa que Deus me deu. Eu tem a minha assinatura. Você. Como Samuel. Okay. Agora, pastor José, o senhor concorda, que o reverendo pastor José? Colocou é muito comum. Só para ouvir se o pastor José Magalhães concorda com essa percepção também. Eu queria só pontuar que essa língua rica, que é o português, e o brasileiro que ama a escritura, isso é uma coisa muito boa, a livre interpretação das escrituras que herdamos com a reforma, isso faz de todo mundo mestre mesmo sem se deter na teologia e sem se aprofundar. Então, por vezes, a gente tem que fazer certos recortes, né, para a gente poder entender. Há um texto que precisa ser olhado com certa cautela, que é aquele de Moisés, né, para poder orientar toda aquela multidão, e separou-se os 70 e tal, né? Isso foi um caso específico, né? Que precisa ser olhado do ponto específico, e não significa, por mais talentosa que seja a reverenda, que a unção que está nela vai ser repartida pelos 70 dela. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu acho que o tal fim proveitoso, porque na soberania de Deus ele pode tudo, né? Então, na soberania de Deus, para uma necessidade, eu acho que é possível. Agora não é porque está na minha classe que vai receber tudo que eu tenho, ou eu vou receber, porque... Deixa só, posso terminar? Não, porque eu estou numa mesa seleta que eu vou receber toda a sabedoria dos meus
companheiros que estão aqui. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem um texto bíblico que diz que quando Paulo impôs as mãos sobre Timóteo, ele recebeu um dom, mas não foi Paulo transmitiu dom nenhum para ele, que o dom, já está dizendo, é dádiva de Deus. Então, o que ele fez? Ele foi usado em profecia e disse que ele iria receber um dom e recebeu. Então, nesse sentido, eu creio plenamente, quer dizer, alguém impõe as mãos, como disse a pastora Helena Raquel, ou seja, impõe as mãos, o outro é curado, mas ali é uma manifestação do dom que a pessoa tem, mas o efeito, o resultado é diferente, né? No caso de Timóteo, ele recebeu, o São Paulo diz, desperta o dom que há em ti, que lhe foi dado por imposição de mãos. Como o Espírito Santo opera no meio da igreja, a distribuição de dons e unção, as duas palavras estão juntas, vocês já fizeram a distinção que existem entre elas, abordaram anteriormente pelo menos duas linhas aqui, a questão da vontade de Deus, é da vontade do Senhor, e a questão de um fim proveitoso, tem um objetivo, é para ser útil, né? Não é uma coisa para ostentar, porque se alguém ostenta ter um dom, provavelmente ele não tem. Entendeu? Ou deixará de ter, porque alguma coisa está errada quando alguém está utilizando-se de alguma coisa que é tão extraordinária para um fim tão ordinário, embora isso aconteça de forma até recorrente, lamentavelmente. Mas além dessas duas perspectivas, Deus tem a vontade dele, que a vontade é exercida, e dentro dessa vontade dele existe um fim, existe um objetivo. E o objetivo é ser útil. Vocês acrescentariam outros dados aqui para identificar respostas a essa última pergunta feita pela nossa ouvinte? Há alguns textos na palavra de Deus que fala sobre a questão dos dons, né? Um deles já foi citado aqui, muito bem lembrado, que é o texto de 1 Coríntios, do capítulo 12 até o capítulo 14. Romanos, capítulo 12, também fala, e ali é interessante, o texto em Romanos 12, versículo 1 em diante, vai dizer assim: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um de vós que não pense além de si, além do que convém. Porque assim como aí diz aqui, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, mas aqui é o pensar de si segundo a medida da fé. Aí diz assim: porque como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também vós, enquanto muitos, somos um só corpo, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, como Deus distribui os seus dons? Primeiro, visando um fim proveitoso, talvez até eu diria, primeiro, segundo a graça, segundo a sua benevolência, segundo o seu plano, segundo o seu beneplácito, querer, né? Segundo o seu projeto. Então, ele vai colocar aquelas pessoas nos lugares certos, com os dons corretos, para que o trabalho de Deus, o projeto de Deus, reino de Deus, seja concretizado. E é por isso que não cabe a nós, como disse o pastor José Magalhães muito bem, não cabe a nós julgar de quem está agindo com mais unção ou com menos unção, ou se até na questão dos dons a gente precisa tomar cuidado, porque quem vai julgar, às vezes, você vê, por exemplo, aquele que batizou Paulo, me fugiu o nome agora, Ananias, a única menção que nós temos na Bíblia a Ananias é essa, ele só batizou Paulo. Agora precisava mais. Só batizou Paulo. Né? André só levou Pedro a Cristo, segundo as Escrituras. É claro que eles fizeram mais coisas que isso, mas a Bíblia só cita isso. Reverendo, me permite só acrescentar um texto, já que o senhor falou até o 14, versículo 11, diz assim: mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então, o Espírito Santo e aí, segundo a vontade de Deus. Exatamente. E aí, lembrando, né, aquela questão da unção, Deus pode também designar alguém para ungir. No caso de Samuel, por exemplo, que ungiu vários reis, e há também na questão a unção como uma designação. Isso eu posso ser usado por Deus, por exemplo, há igrejas que ungem para designar os seus trabalhadores. Isso pode ser feito de maneira simbólica. Muito bem, então nós temos aqui pelo menos 2 ou 3 pontos de vista, perspectivas a partir do ponto de vista de Deus, né? Como é que Deus vê isso, a maneira como ele age na nossa vida e tal. A perspectiva humana em relação a esse assunto, quer dizer, é possível escolher com zelo os melhores dons?
essa escolha já é fruto da ação de Deus em mim, portanto ela continua tendo uma perspectiva de Deus em mim, por isso eu escolho esse dom, por isso eu vou buscar esse dom, porque há uma ação de Deus na minha vida para que este fim, que eu nem sei que existe, ou seja, Deus está me dando a possibilidade de receber a bênção de poder exercitar um dom que é dele para um fim proveitoso para ele, que eu nem sei que esse fim existe ainda, ou seja, eu vou encontrar com esse objetivo mais adiante, ou a perspectiva que vocês trazem é diferente sobre esse assunto? JR, eu entendo assim, eu vou trazer um caso aqui que pode chocar um pouco, né? Mas é interessante, Moisés e Arão. Moisés, se fosse fazer um discurso, seria um problema sério, mas aí tinha Arão, então assim, uns têm o dom, vamos dizer assim, o dom da variedade de línguas, e o outro tem o dom da interpretação. Você vê que um se alia ao outro. E aí Deus usa os dois. Por isso que o Espírito Santo distribui como quer, porque ele tem o controle da eclesia. Ou seja, e essa escolha, pastor, na sua opinião, ela não existe? Não existe o direito de escolher. Paulo diz assim, procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Porque o de profetizar fala aos homens, fala à igreja para edificação, exortação e consolação. Então Paulo, além de sugerir procurar com zelo, ou seja, com afinco, com dedicação, por isso que eu aliei o homem que busca e a ação de Deus, mas ele ainda dá uma sugestão, principalmente de profetizar. Porque, assim, esses dons também precisam estar atrelados à nossa capacidade, porque os talentos foram dados de acordo com a capacidade de cada um. A percepção que a gente tem do texto ali é que naquela circunstância e em tantas outras, algumas pessoas buscam determinados dons ou determinadas habilidades que possam distingui-la no meio da comunidade, para ordenar a casa, para arrumar a casa. Olha, pera um minutinho. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Nenhum de vocês. O dom é meu. Eu dou a quem eu quero, com um fim proveitoso, para que seja útil. Então você, quando for procurar, for buscar, você busca com zelo. E aí ele apresenta uma coisa que é da sua própria experiência, né? Apresenta isso como uma coisa clara. Ou seja, é esta uma constatação, a soberania de Deus ao estabelecer esses dons, ao conceder esses dons para determinados indivíduos, porque ele tem objetivos claros, Deus tem objetivos claros, e de uma forma ou de outra isso detém um pouco essa necessidade de sobrepujar o outro, que acaba sendo destacada quando a gente diz aquele tem mais unção. Porque quando a gente diz que aquele tem mais unção, a gente está dizendo que aquele outro tem menos, ou que aqueles outros têm menos, porque a gente está dizendo que aquele tem. Ouvi aqui uma vez, eu não sei quem foi, se um de vocês aqui, mas ouvi uma história interessantíssima, uma igreja em que as pessoas, após o culto, os pastores iam para frente e oravam pelas ovelhas, e tinha filas. Tinha uma fila que era maior que a outra, porque entendeu? Vocês estão entendendo? Então tinha uma fila lá, que aquela fila, acho que até os outros pastores entravam. E tinha fila, e tinha pastor que não tinha nenhuma fila. A interpretação que se faz, imagina o quadro, é assim, pô, aquele camarada ali tem mais unção. Se tá cheio, acho melhor eu vou lá. Tô visitando aqui a igreja. Restaurante. Tô visitando aqui a igreja, melhor naquela fila lá. Tá certo? De uma certa forma, acaba produzindo um destaque para o indivíduo, para aquele indivíduo, e não para o senhor daquele indivíduo, que ele concedeu aquela bênção, aquele dom. JR, esse texto que foi citado aqui de 1 Coríntios 12, ele traz um certo embaraço por causa de um problema de tradução. Embora as nossas traduções sejam excelentes, às vezes o tradutor ele não consegue passar aquilo que está no original. E sempre me incomodou esse texto, porque depois de dizer que é Deus quem escolhe, é Deus quem distribui, ele diz assim, procure com zelo os melhores dons. Ora, tá estranho isso. E eu fui analisar esse texto no grego, e o que esse texto realmente diz é o seguinte, traduzindo de uma maneira talvez bem prática, procurai com zelo, zele para procurar dentre os dons o que há de melhor. E eu passo a mostrar-vos ainda
o que há de melhor, um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor. Então, quando ele diz aqui, procurai com zelo os melhores dons, ele não está dizendo que eu tenho o direito de escolher entre um dom e outro. O que ele diz é que eu devo procurar nos dons aquilo que é o melhor caminho, que é o amor. E aí lá no capítulo 14, como bem citou o pastor generosamente citou, ele está dizendo o seguinte, e aí colocando com aquilo que o JR colocou, procurem o profetizar do que o falar línguas, porque embora o profetizar não tenha o mesmo status na igreja de Coríntios do falar línguas, ele é muito mais proveitoso para a situação de Coríntios do que você querer se mostrar através do dom de línguas. De fato, o que está acontecendo ali é uma distorção dos dons, e gente que não tinha o dom de línguas estava querendo fazer e falsear inclusive o dom de línguas. Então, para que a gente possa entender, não nos cabe escolher o dom. Quem escolhe o dom é Deus. Nos cabe sim escolher nos dons o que há de melhor, que é o amor, exercê-los com amor. Ainda que eu busque, a vontade é dele. A vontade é dele. Mas há uma faceta, eu concordo plenamente, mas há uma faceta que eu não me permito esquecer, não é? Nós podemos, a analogia do corpo, que Paulo coloca de forma magistral, diz... Não dá para ter duas cabeças. Não dá para ter quatro braços. Claro. O sujeito insiste em ser braço. Tudo bem, ele é um excelente braço. Mas ele pode ser outra coisa. Procure um outro. Né? Soma. Muito bem. Diante dessa realidade que aí está, nós observamos o quanto é importante e fundamental a constatação da importância do dom na nossa vida, o quanto nós precisamos entender que há diferença entre as pessoas e que não existe superioridade ou inferioridade. Ninguém pode, em sã consciência, achar-se cheio do Espírito Santo e superior a alguém. São duas coisas que não casam, são duas coisas que não são afeitas a uma identidade. Se você se acha superior, pode ser que você tenha alguma dificuldade na outra área. Deus há de nos dar sempre a possibilidade do exercício ministerial de acordo com a vontade dele, com as habilidades dele e dentro do campo que ele nos mostrar. Afinal de contas, é isso que nós podemos encontrar na palavra de Deus, referida várias vezes aqui pelos nossos debatedores. É a lei, é a palavra de Deus, mas tem lei e tem regra por aí que surpreende a muita gente. Caguetar, não cobiçar a mulher do próximo, falar a verdade mesmo que custe a vida, não conspirar, respeitar a tia da cozinha, respeitar a tia da limpeza, respeitar as enfermeiras. Essas são algumas das normas contidas numa carta que foi encontrada durante a revista de rotina feita na última segunda-feira pelos agentes da unidade de internação de Volta Redonda. Segundo eles, o estatuto foi elaborado por uma facção criminosa. A carta estava nos alojamentos e tem 16 itens de convivência entre os internos, os funcionários e até entre os menores e seus parentes. A segunda parte da carta lista os 10 mandamentos da facção, que também é seguida, ou seguido nos presídios. Impressiona perceber que até aqueles que vivem fora da lei têm regras a seguir. Na sua opinião, para o bom funcionamento de qualquer grupo social, é fundamental que existam regras? Você costuma seguir regras estabelecidas pelos outros com facilidade? Questionar as regras é sinal de desobediência? No exercício de sua vida cristã, você tem dificuldade de obedecer o que está escrito na palavra de Deus? Quero ouvir os nossos queridos e amados ouvintes, começando pelos nossos debatedores. JR, eu acho que todo grupo social precisa ter regras, e essas regras precisam ser cumpridas sim. Você vê que o Código de Hammurabi, que data de 1730 anos antes de Cristo, ele tinha regras que até algumas delas se perpetuaram até pelo menos 1986, quando nós tivemos um problema com óleo no Brasil. E já naquela época havia uma prescrição sobre essa questão do óleo. E algumas até hoje. Algumas até hoje. Até hoje. O Código de Hammurabi, ele tem muitos pontos ali que se perpetuam. Aqui eu acho interessante
Você mencionou aqui que isso está na Bíblia, só esse negócio da tia não tá, mas na verdade até a tia tá, porque tem 2 textos que fala tia calma e tia quieta, né? Tá. Então são as 2 tias que a gente tem que ter lá, tia calma e tia quieta. Então eu acredito que sem regra fica difícil. Agora, qual das 2 devem ser respeitadas, né? As 2, né? Mas na verdade, até bandido percebe, e aí bandido sem nenhuma conotação negativa, até aqueles que estão sob correção por terem sido transgressores, percebem a necessidade de regra. E até nas facções e nas facções criminosas tem que haver regra. Agora, não acho que questioná-las seja a desobediência, necessariamente. Claro. Muitas vezes a regra pode ser questionada, ela pode ser discutida, mas deve ser feita de maneira da maneira certa e de acordo com as próprias regras que são impostas para isso. Então, por exemplo, nós podemos questionar as leis do nosso país, mas existem meios constitucionais para fazê-lo. Reverendo Evaldo, não parece muito saudável questionar as regras num ambiente de uma facção criminosa. É verdade. Onde as regras são estabelecidas. Pode ser rígidas, até saudável, certo? Mas será mortal. Até as regras da máfia ninguém contesta. Exatamente. Então, esse é um ambiente. O outro ambiente é que tem gente que questiona qualquer regra que ele mesmo não tenha feito. Exato. Então, a regra que eu fiz, eu não vou questionar. Essa regra é maravilhosa, às sensacional. Vezes até a própria regra ele questiona. Agora, do ponto de vista legal e até do ponto de vista eclesiástico, algumas pessoas entendem o questionamento de uma regra, veja bem, tem uma diferença entre você obedecer, desobedecer e questionar. Exato. Você pode desobedecer e questionar, você pode obedecer e questionar. Então aí é que entra essa reflexão, pastora. E aí, eu já tive a experiência de jovens, por exemplo, que questionaram, entenderam e no fim me disseram, não concordo, mas eu obedeço. Questionaram porque querem saber, né? E querer saber é normal. Querer saber. No fim concluir, não concordo, mas eu entendo que preciso me submeter. Nós, na maioria das vezes, vemos a regra como uma punição, como algo que tenta lhe cercear o ambiente. Mas, na verdade, a regra lhe protege. E ela, por exemplo, na vida do homem, ela antecede a queda. Quando Adão e Eva estavam no jardim, já havia uma regra. E por causa da desobediência dessa regra, que todos os outros processos desenvolveram. Uso de cinto de segurança, por exemplo. Eu ouço gente que diz, amassa a minha roupa. Bom, eu prefiro amassar a minha roupa do que amassar meu rosto, quebrar meus dentes, né? Um traumatismo craniano. Então, por que essa regra existe? Ela existe para me proteger. Então, enquanto eu questiono, eu vou obedecendo, porque eu estarei melhor colocada quando obedeço. Imagina futebol sem regra. Imagina um jogo de xadrez onde eu faço os movimentos das peças de acordo com a minha própria vontade e não de acordo com as regras estabelecidas Transfiramos do isso jogo. Para a vida. Imagina um casamento sem regra, uma família sem exatamente. regras. Lembrando que nós sentimos necessidade de regras há muito tempo, né? Mesmo no nível primário de organização, né? O ser humano foi criando condutas e regras, regulamentos, né? Limites, né? Para que a gente pudesse conviver, né? Um outro detalhe é que as regras devem ser de coletivo, né? Mas, por exemplo, o rei, numa monarquia, o rei faz a regra, o parlamento, né? Mas se ele fizer regras que sejam completamente loucas, como a rainha maluca lá da Alice, ela vai ser deposta. O rei vai ser, de alguma forma, prejudicado. Porque se ele começa a estabelecer, por exemplo, Calígula nomeou como senador o cavalo dele, uma hora ele vai cair. Do cavalo. O cavalo. E o próprio Calígula, que o nomeou. Eu queria citar um texto do cavalo, ele vai cair do cavalo. Ele contribuiu bastante, mas deixa eu só fechar o que eu estava colocando, que regras são deliberações, né, de uma pessoa na monarquia, mas tem um parlamento, né? Agora, no nível de desenvolvimento que nós estamos, regras são importantes. Imagine, né? Eu fui na China e eu não sei o que acontece com a regra de trânsito, as pessoas fazem o que querem, né? É possível que não obedeça às regras de trânsito, mas criam um caos, né? Então, nós podemos questionar? Eu acho que podemos, eu acho que devemos, se nós participamos desse projeto, se esse processo é um processo legítimo e se eu tenho
o que contribuir. Vamos imaginar que nós estivéssemos aqui sem essa iluminação. E vem alguém e diz o seguinte: nós podíamos ter uma iluminação, né? Pode até haver uma rejeição no primeiro momento por causa do novo, né? Mas é o debate que vai fazer, puxa vida, que diferença fez quem inventou a lâmpada que nem está aqui. Há um texto em 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que diz assim: sede vós perfeito e tal, aí depois diz assim: sedes vós de um mesmo parecer. A igreja precisa buscar um consenso. Sim. Tem que haver um consenso. Porque se começar a haver divergência, nós vamos entrar na igreja corintiana. Um é de Paulo, outro de Apolo, e na verdade, sede de um mesmo parecer. O objetivo da igreja, com as suas regras, é buscar um mesmo parecer, ou seja, a viver em harmonia. Ouvinte dizendo: não existe nenhum grupo social sem regras, mesmo que as regras sejam confusas, elas existem. Até no lugar que diz que não há regra, não ter regra é uma regra. É uma regra. É ou não é? Aqui nós não temos regra. Pronto, foi colocada uma regra. Regra é não ter regra. Então vocês estão dizendo que em todos os grupos sociais, desde os mais simples aos mais complexos, é necessário que haja regra. Vocês disseram aqui que a pessoa pode questionar ainda que não desobedeça. Ouvimos um exemplo de pessoas que questionaram, obedeceram e ao final concordaram, como pode ter exemplo de alguém que obedeceu, questionou e discordou. Olha, mas obedeceu. Não é isso? Então, essas coisas todas acontecem, nós observamos o quanto isso é importante. Uma das coisas também importantes e especiais da nossa vida é saber reconhecer o que as pessoas fazem de bom. Em especial, numa cena linda como aquela, onde a menina ergue com muito orgulho, como um troféu, carrega em seus braços como uma criança, uma enxada, por gratidão aos seus pais. Desde o mês passado, um vídeo de uma universitária tem comovido internautas de todo o país. A moça fez uma homenagem durante sua formatura aos seus pais, que são trabalhadores do campo em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ao comemorar o encerramento do evento, Cauane Souza, de 24 anos, de vestido longo, levantou uma enxada para lembrar que foi graças ao esforço de seu pai e mãe que ela havia realizado um sonho. Você reconhece com gratidão o esforço daqueles que te ajudaram a conquistar um sonho? Você já fez alguma homenagem em vida àqueles que ama e que sempre estão com você? Em contrapartida, você conhece gente que não age com gratidão e nem reconhece a importância do outro? Existe alguém para quem você gostaria de dizer hoje o quanto você é grato? Eu pergunto aqui inicialmente aos nossos debatedores acompanhando aqui o nosso debate 93 de hoje. Muito grande, a gente é muito nobre da nossa parte reconhecer aqueles que nos ajudaram. Muitas vezes a gente esquece de olhar para aqueles que trabalharam para que a gente possa ser bem sucedido. Existe uma estátua e ela acaba sendo reproduzida e muita gente usa esse modelo sem saber que são as mãos de Dürer. As mãos de Dürer são aquelas mãos em formato de oração que a gente sempre vê, muitas igrejas inclusive usam como símbolo e tal. Aquilo foi um artista, o irmão dele trabalhou muito para que ele pudesse estudar belas artes e quando ele estava aperfeiçoado, ele esculpiu aquelas mãos que representavam as mãos do seu irmão em oração, que as mãos que trabalharam para que ele pudesse estudar e se formar. A gente pega, por exemplo, Van Gogh, que o irmão comprava todas as obras dele porque tinha misericórdia dele, porque ele não vendia nada. E foi um grande artista, morreu sem ser reconhecido, mas o seu irmão lhe deu essa coisa. Então, eu queria aproveitar esse momento para agradecer aqui a minha mãe, ao meu pai, agradecer a minha sogra, ao meu sogro, agradecer a minha esposa, agradecer aos membros da minha igreja, porque sem estas pessoas e tantas outras na minha vida, a minha vida flutuaria num vazio. A minha vida seria uma vida que teria muito menos valor e muito menos significado. E a gente não imagina quantas mãos tocaram, por exemplo, esse copo d'água aqui que foi trazido para mim pela
Catita, né? E que tanto fez bem ao meu coração. Como ela me abençoou hoje, aquele cafezinho gostoso que ela trouxe. A hora que a missionária esteve, a pastora tossiu aqui, alguém correu para lhe dar um copo d'água e tal. Isso tudo mostra que a gratidão nos aproxima de Deus. Se a gente pudesse, se a gente prestasse atenção que tudo que a gente tem veio de alguma forma pelas mãos de alguém, Deus usou estas pessoas, a gente talvez pudesse ter um gesto tão bonito como o dessa universitária, né? É tão bonito ver que ela agradece a pessoas. A gente está vendo o vídeo aqui, a placa, pai, mãe, meus heróis, porque algumas pessoas escondem a sua ingratidão a pessoas na sua gratidão a Deus. E elas falam muito de Deus, mas não porque reconhecem Deus, mas porque querem falar menos das pessoas. Talvez não reconheçam tanto as pessoas. Não reconhecem nem Deus nas pessoas, porque as pessoas se tornam servas de Deus ao meu bem, me ajudando, cooperando comigo. Eu quero só compartilhar rapidinho, JR, que essa semana eu escrevi em uma rede social, eu me lembro, motivando as pessoas a falarem sobre coisas que elas se lembravam sobre as outras. E uma menina compartilhou, eu me lembro que o meu pai vendia lenha para o padeiro para que ele pudesse me dar os pães para eu comer no café da manhã. Então nós temos muitas coisas nas nossas caixas de lembrança que precisam ser ditas em vida. Essa parte da pauta me chamou bastante atenção. Homenagear alguém em vida. Então eu acredito que seja um tempo de motivação, o gesto dessa moça, a proposta do debate em trazer isso, para nos motivar a fazer isso com alguém, a alguém. Então eu quero também mandar um beijo aos meus pais, avós, e dizer que eu me lembro de exatamente tudo. Desde as pequenas coisas, como um café, um sapato, as grandes coisas que foram as mãos amigas sempre presentes na minha vida. JR, eu também me sensibilizei um pouco com essa questão e de agradecimento e de reconhecimento, porque recentemente eu publiquei também no meu Face uma nota de reconhecimento ao pastor Moisés Soares da Fonseca, que para mim foi o único apóstolo que eu conheci em toda a minha vida, em 50 anos do Evangelho. Moisés Soares da Fonseca, Ernesto Fernandes dos Santos, que foi meu pastor, aonde eu congreguei no início, eu fiz uma homenagem a ele. Agora, eu também fiz uma homenagem a uma pessoa muito querida que dorme no Senhor, que é o meu pai, porque quando eu escrevi o meu livro Quando o Milagre Acontece, eu coloquei uma nota no prefácio que dizia o seguinte: ele não teve a sabedoria, a sapiência para ser um professor, não teve também a eloquência para ser um pregador, mas teve joelhos para ser um grande intercessor. Então, a grande questão do agradecimento, do reconhecimento, é que as pessoas não expressam. Então, eu aconselharia a todas as pessoas que ama, que diga que ama, se tem agradecimento, que notifique isso, agradeça publicamente, como eu fiz com um irmãozinho da minha igreja, que eu conheci esse irmãozinho em 1968, que me deu uma força quando eu era servente de pedreiro. E ele, não, irmão Paulo, você vai vencer, você vai vencer. Eu chamei esse irmão lá na minha igreja, num dia de domingo, ele chorou que nem uma criança e apresentei os irmãos, a igreja ficou de pé, nós aplaudimos aquele irmão, não dei nada a ele, apenas o meu gesto de gratidão. Então, acho que está faltando isso no meio do povo evangélico, de filhos para pai. E eu queria também mandar um agradecimento à minha mãe, Maria de Lourdes Generoso, ao meu tio Genésio Torres, que foi um homem que me ajudou também, e a toda a membresia da Assembleia de Deus Betel, e a minha esposa e a minha família, que me ajudam até hoje e vão me ajudar até Jesus me levar. Então, é um momento bonito no programa, e campeão de audiência não é à toa, né? Formar consciência. Reconhecimento e gratidão não é uma atitude normal. Não é atitude normal, né? Nós não nascemos agradecendo. Nós nos tornamos pessoas que agradecem, porque isso depende de reflexão, isso depende de comportamento social. E eu toco para fechar aqui a minha participação também, agradecendo a todos aqueles que foram sinais de bênção na minha vida, a começar pela família. O verso, né? Daquelas pessoas que acham que agradecer
que reconhecer é sinônimo de idolatria. Eu acho isso de uma pobreza muito grande, né? Dia das Mães, não vamos ter porque a gente está idolatrando a mãe. Dia dos Pais, não vamos ter porque dia do professor, não, porque não. Não, ao contrário, né? Nessa fase de desenvolvimento que nós temos, nós precisamos agradecer a todo mundo, né? Mesmo aqueles que acham que não fizeram nada pra gente, né? Ser nosso amigo, ser uma pessoa que a gente pode se socorrer dele, às vezes a gente precisa de alguém para dizer, eu acho isso dói no coração, quando uma pessoa diz assim, ninguém nunca tinha me abraçado, você é o primeiro que me abraça. Meu Deus, que carência, que necessidade, e a gente passa pela pessoa e não vê, né, que ela tem essa carência. Então, eu louvo a Deus e agradeço todos aqueles que têm essa percepção que quando a gente agradece, quando a gente reconhece, nós somos os maiores beneficiados. Amém. Eu queria encorajar, exatamente como vocês fizeram voluntariamente e dentro dessa sensibilidade, sob o comando do Espírito Santo, todos nós aqui estamos sob a orientação dele, que você, ouvinte, procurasse as pessoas. É importante que você procure as pessoas e agradeça a Deus pela vida delas e agradeça às pessoas. Às vezes são coisas muito simples. Aquele dia que você não estava bem, ninguém sabia que você não estava bem. Você não falou para ninguém. Era uma história sua. E de repente uma pessoa lhe deu uma palavra, um abraço, um oi, gastou um tempo batendo papo que a gente chama de conversa fiada ou papo furado, mas que depois que terminou aquele papo você sentiu tão bem, aquilo te fez tão bem, foi tão especial. Agradeça, reconheça, faça isso, não fique intimidado não, esse ato de grandeza como ouvimos aqui, isso é um reconhecimento muito especial que todos nós devemos fazer com muito carinho e gratidão a Deus pelas pessoas especiais que estão na nossa vida. Sabe por quê? Pessoas especiais, elas não passam pela nossa vida, elas permanecem na nossa vida. Nós nos lembramos delas anos e anos depois. Pessoas que eventualmente você nem convive com elas, mas elas não passaram pela sua vida, elas estão na sua vida, por isso você se lembra delas. Família vai estar sempre na sua vida e é tão especial quando você se lembra disso. Eu quero aproveitar esse instante para reconhecer e agradecer também as personalidades extraordinárias da minha vida, os meus pais, que estão no Rio, estão me ouvindo. Eu tenho o privilégio de tê-los bem próximos durante esses dias e é uma riqueza impressionante poder agradecer a Deus por pessoas tão extraordinárias, sábias, carismáticas, divertidas, pacientes, carinhosas e amorosas como os meus pais. Um reconhecimento sincero, embora simples, da figura tão importante dos meus pais também na minha vida. Marcela Bastos, agradeço a Deus também por sua vida, viu? Muito obrigado. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Eu não posso falar não que eu choro. Fazendo a pauta eu já estava chorando. Ali eu já estava chorando. Agradeço a Deus também pela vida de tanta gente que o Senhor coloca, né, nas nossas vidas aqui dentro da rádio, a vida dos nossos debatedores, sua vida, JR. Mas em especial eu quero dizer para os meus pais, o grande homem da minha vida e a grande mulher da minha vida, eu amo vocês. Você sabe explicar o que é unção? 78% dos nossos ouvintes afirmam que sabem sim. Muito bem, eu quero agradecer aqui os nossos ouvintes, muitos deles pelo WhatsApp, compartilhando aqui nomes de pessoas, e vocês, pastores, estão sendo citados aqui pelos nossos ouvintes. Eu quero pedir aos ouvintes que está escrevendo e mencionando os pastores, não dá tempo da gente ler, procure os pastores que estão aqui, fale com eles também de igual forma. A gente agradecendo a cunhada, meus irmãos, eu acho que é um milagre. Hein? Tem muita coisa boa acontecendo hoje. Vamos agradecer. Muito obrigado ao reverendo Evaldo. Forte abraço. Deus continue abençoando o irmão.
forte abraço, JR. Eu quero dar um abraço muito grande. Hoje eu fiz questão de decorar para não errar. Pastor Paulo Afonso Generoso, que completou aniversário na terça-feira passada. Deus o abençoe. É uma alegria debater com o irmão, ainda que às vezes a gente discorde, mas sempre com essa alegria. E um abraço muito grande para minha mãe, que está em Sorocaba me ouvindo, e para minha sogra, que está em casa cuidando da minha esposa. Graças à minha sogra e ao meu sogro que eu conheci a minha esposa. Eu os conheci 1 ano antes de conhecer minha esposa, gostei deles e depois disso conheci a minha esposa e me casei com ela. Olha que bênção. Maravilha. Pastor Paulo, muito obrigado, querido. Deus abençoe. Obrigado a você, JR. Eu também queria mandar um abraço especial, primeiro pro meu filho Peterson Erlen Generoso, pela nota linda que ele botou de amor, de declaração de amor no Face, que me emocionou. E também mandar um abraço muito especial pro meu sogro Evaristo da Silva Matos, que já está com 96 anos de idade. E precisa muito ainda das nossas orações, né? Porque a gente quer que ele chegue aos 100 anos. E mandar um abraço, JR. Queria agradecer ao pastor, ao reverendo desculpe aí, meu irmão. Evaldo, reverendo Evaldo, me emocionei, me desculpem os ouvintes também. Mas eu queria agradecer muito esse carinho, agradecer também a oportunidade de estar aqui e agradecer a Deus por me dar mais um ano de vida, né? Porque foi fantástico. O meu aniversário foi um verdadeiro congresso. Foi sábado, domingo, segunda e terça. E acho que ainda vai rolar hoje. Opa! Maravilha, muito obrigado, parabéns, pastor. Deus abençoe sempre. Pastor Helena, obrigado. Uma alegria estar aqui, muitas saudades, mas hoje foi um tempo propício. Quero mandar um beijo a todas as meninas que estão inscritas para participarem da nossa jornada bíblica na segunda-feira. Estou em contagem regressiva e deixo o meu carinho, o meu beijo a todas elas. E especialmente a minha querida avó, que celebrou ontem com a igreja os seus 79 anos de vida. Vó, um beijo. A senhora é uma inspiração para minha vida e será sempre. Deus abençoe. Pastor José Magalhães Furtado, querido, um abraço. Outro, lembrando aqui da Sueli, minha esposa, Nelson Francisco, meus irmãos, a Igreja de Coelho da Rocha, e o povo que vai estar na praça de Vila dos Teles no sábado, 16 horas, quando vamos estar comemorando o Coração Aquecido. Deus abençoe a todos. Maravilha. Nós vamos orar juntos nessa hora, pedindo aqui a bênção e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados há algum tempo. Nós vamos orar hoje também apresentando diante de Deus aqueles que querem servir ao Senhor integralmente e com toda a integridade do coração e que estão a serviço do Senhor e não de si mesmos, que querem a glória de Deus e não a sua própria glória, que querem o crescimento do reino e não da sua conta, que querem que a igreja seja levantada pelo Senhor e que o Senhor continue sendo o Senhor e não ele ou ela seja o Senhor daquela igreja. Aquelas pessoas que recebem de Deus dons e talentos e continuam a usá-los para a glória de Deus sob a direção e o comando do Espírito Santo de Deus, com um fim proveitoso para que seja útil e sob a designação do nosso Deus e Pai em sua soberania. Vamos orar por aqueles que precisam de regras, mas querem quebrá-las o tempo inteiro, que têm dificuldade para a obediência e gostam da rebelião. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e permita também que todo aquele que compõe uma lei, que faz uma lei, que ele seja dirigido pelo Senhor para que haja com sabedoria no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar por todos aqueles que têm dificuldade de reconhecer o bem que alguém lhe fez. Tem dificuldade de dizer muito obrigado. Tem dificuldade de procurar alguém e dizer: olha, fulano, você é muito importante na minha vida. Eu quero agradecer a você, porque Deus usou você para abençoar a minha vida. Hoje, nesse dia atípico da nossa cidade maravilhosa, e país afora e mundo afora, muita gente acompanhando a gente, é importante que você se manifeste, agradecendo a pessoas especiais na sua vida. Seus pais, seus irmãos, seus amigos, seus líderes espirituais, o povo que te encaminhou no caminho da fé, quem te apresentou a 93 FM, agradeça, reconheça
Faça desse dia um dia especial de gratidão a Deus, reconhecendo, como vimos naquele vídeo que serviu de inspiração para esse ponto do nosso debate 93, como dizem os nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp, extremamente emocionante, com um final feliz. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Os pedidos já lhe foram apresentados enquanto teu filho os relatava, e a nossa oração é que o Senhor console os corações enlutados, dê saúde àqueles que estão enfermos. Oramos especialmente por aqueles que querem servir ao teu reino, trabalhar em prol da edificação da tua igreja, para que eles sejam ungidos, habilitados, recebam os dons espirituais. Oramos por aqueles que não conseguem se submeter à tua vontade, nem às regras dos lugares onde vivem, para que eles tenham um coração ensinável, um coração manso, um coração humilde. Oramos especialmente, Senhor, para que tu promovas um avivamento de gratidão, para que corações se manifestem em amor uns aos outros, porque eu sei que a gratidão vem do Senhor. Oramos pelos nossos ouvintes, oramos por esta rádio, pelos debatedores, pela vida do JR, para que sobre todos nós permaneça a tua bênção, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.